que significa isso que eu vou gravar a partir desse minuto? Buenas noches. La paz del Señor. Quantos estão contentos? Quantas madres estão acá felizes por su dia? Muitas madres. Eu não vou predicar em espanhol, vou falar português. Aleluia. Eu já sei o nome de 3 pessoas aqui e conheço 5. A Duda, que em espanhol é dúvida, eu já transportei ela no meu carro, de Pomerode até aqui, em frente do seu apartamento. Já descobri quem está filmando nesse momento é Josias. Tu vai caprichar então. Conheço então o nome do pastor, Eric, certo? Tem 2 personagens aqui, tivemos muito próximo, mas eu não sei o nome. Antônio, 2 Antônios? Daí eu não vou me esquecer mais. Elegantemente foi me buscar no CTM. Me senti como um príncipe vindo no seu carro. O Senhor abrilhantou aquele encontro de ex-alunos do IBAD. Foi muito lindo aquela noite. Hoje eu tenho um assessor. Os obreiros que estão aqui vão colaborar comigo daqui a pouquinho. Quero trazer um presente ao pastor Eric, de uma revista sobre angelologia, a qual eu participei em um dos artigos. Foi entregue, me parece, a todos os pastores da convenção. Amém? Quero mostrar para vocês, antes de pregar, esse livro chamado Viver de Missões. Esse livro foi escrito ano passado. Eu trabalhei 14 horas por dia nesse livro. Eu trabalhei 9 meses direto para lançar este livro, para escrever este livro. Viver de Missões. Esse livro, vou dizer o valor dele em real. Ele custa R$50. Só que tem 2 valores a mais nesse livro. Ele terá o valor sentimental. Você, ao comprar esse livro, colocar na estante, sobre a mesa, você, olhando na primeira página, se você quer receber um autógrafo, esse livro você não vai dar para ninguém, porque tem um valor sentimental. Eu comprei ele dia 8 de maio, no Dia das Mães. Ele tem um terceiro valor e o último valor. Ele pode custar R$50 mil para ti. O que eu coloquei aqui. O que eu levei 20 anos para aprender, eu condensei em 360 páginas. Era para ser 365, mas a editora, não sei o que ela fez, ela colocou uma letra menor e deu 360. Tem 31 capítulos. Eu vou só dizer rapidamente, porque tem uma palavra de Deus para vocês. Eu esqueci 2 coisas. O meu relógio. E eu estou usando esse óculos. Isso vai sair na filmação, mas não importa. Ele é de R$1,99. Porque antes de vir para Blumenau, dia 29 de fevereiro, então você faz as contas, quantos dias eu estou aqui. Eu fiz um óculos, me cobraram R$1.196 e eu não estou conseguindo usar aquele óculos. Ele está errado. 31 capítulos, 11 dicas de como fazer a obra missionária. 13 razões porque meu livro se chama Viver de Missões. Dicas para lidarem com a chamada missionária. 12 dicas para missionários definirem seu ministério. 8 decisões para tomar antes de ir para missões. 11 dicas para realizar a primeira viagem missionária. 13 cuidados que todos os missionários devem tomar. 9 dicas para fazer ofertas missionárias. 5 dicas de como enviar dinheiro para os missionários. 9 dicas para missionários com falta de recurso. 11 tipos de pobreza usado em torno das missões. 15 coisas que os missionários jamais farão em missão. 9 dicas para as manutenções missionárias. 6 dicas de persuasão para missionários em missão.
10 dicas para levantar dinheiro para as missões, 10 dicas para escrever e-mails missionários, 10 dicas para escrever artigos missionários, 11 dicas de sabedoria para missionários em missões, 11 maiores benefícios, esse aqui é o capítulo principal do livro, 11 maiores benefícios de viver de missões. Vou ler tudo. 9 coisas que não se pode fazer aos missionários. 10 coisas que as igrejas não podem fazer por missões. 8 dicas de conquistas em visitas missionárias. 9 coisas que as famílias poderiam fazer pelos missionários. 8 dicas de como reavivar a chamada missionária. Estou terminando. 9 dicas, evangelismo segmentado em missões. 8 estilos missionários para uma nova geração. 10 motivos para motivar missionários desmotivados. 9 empresas para subsidiar a obra missionária. 12 ferramentas para missionários atuais. 50 frases missionárias, 43 estatísticas, 30 fotos, 3 apêndices. Amém? Eu trouxe 10. E esse aqui, pastor, é o livro da oferta que eu lhe falei. Eu entrego nas suas mãos, o senhor vende ele por 50, coloca na oferta missionária. Eu precisava um texto. Eu fiz um texto, 2 folhas. Está vendido? Eu fiz um texto. Como o meu pastor presidente falou ontem na Santa Ceia. Ele pregou 1h09, porque eu estava gravando. Ele disse que de madrugada ele ainda estava acrescentando alguma coisa, corrigindo alguma coisa. Eu comecei no sábado, eu fiquei hoje à tarde um bom tempo fazendo o texto. O meu culto, pastor, começou às 4h, quando eu tomei banho. 2 horas antes que o senhor avisasse que o irmão Antônio estaria me buscando. Então o culto para mim começou cedo. Só que quando o texto estava pronto, o Espírito Santo disse: isso tu não vai pregar lá no Moriá, isso tu vai colocar no jornal. Os irmãos podem ver que está saindo já no jornal uma colaboração da minha parte como jornalista. Amém? Esse mês está um muro de segurança para nossas vidas. Então, quando vocês pegarem o jornal no próximo mês de junho, vocês vão dizer: esse texto que está aqui é o texto que o pastor Teófilo ia pregar aqui no Moriá. Vamos ter esse acordo? Quantos estão de acordo de ler esse artigo? Então eu precisava buscar uma mulher na Bíblia, por causa das mães que aqui estão. Mas eu precisava misturar esse dia das mães, essa mulher, com missões. E aí o Senhor me deu o texto. Eu não vou ler um texto específico, mas eu lhes convido a abrir a Bíblia no livro de Juízes. Pastor, e tem missões no livro de Juízes? Tem. O livro mais triste da Bíblia, Lamentações de Jeremias, tem 13 versículos missionários. O primeiro está no capítulo 1, versículo 11. Vou pedir ao senhor que leia só a primeira frase de Lamentações 1:11, enquanto toda a igreja abre a Bíblia em Juízes. Lamentações de Jeremias 1:11, com aquela voz bonita que o senhor tem. Aleluia. Vem depois dos profetas maiores. Toda a igreja já abrindo em Juízes. Nós vamos ocupar o capítulo 5 de Juízes. Aleluia. Eu vou dizer para o Senhor então: todo o seu povo anda gemendo em busca de pão. Veja, confira se é verdade. À procura de pão.
E o versículo 12 é mais missionário ainda. Diz assim: isso não te comove? A todos que passais pelo caminho? Leia integralmente essa pergunta. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Então tem 13 versículos missionários em Lamentações. Quantos prometem diante do Senhor ler Lamentações essa semana? Amém. Quantos encontraram o livro de Juízes? Eu disse capítulo, mas nós vamos ler o último versículo do último capítulo. Aí é fácil de encontrar, está pertinho de Ruth. Esse último versículo, ele vai mostrar o contexto. Preste atenção, nós vamos falar sobre missões. Versículo 25 do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel. Uma situação política, contexto político. Segunda frase: cada um fazia o que achava mais reto. Esse foi o primeiro contexto. No tempo dos juízes, cada um fazia o que dava cada um fazia o que bem. Cada um ia para onde? Agora no capítulo 5, aonde nós vamos ficar dentro do capítulo 5, porque eu descobri que o nosso pastor Nilton dos Santos, ele gosta de mensagens assim, e nós não vamos ficar fazendo uma salada, mas ficar dentro do texto do capítulo 5. Ele é um cântico. Se você observa o título, diz o cântico de Débora. Débora significa abelha. Quem sabe o nome do marido de Débora? Eu daria um prêmio, sem consultar na Bíblia, assim, em 1 minuto, ninguém sabe. Se chama Lapidote. Lapidote não aparece fazendo nada, absolutamente nada na história de Débora. Em lugares por aí existem muitos lapidotes. Débora canta, Débora profetiza, Débora limpa a igreja, Débora atende as crianças, Débora vem no círculo de oração, Débora é professora, Débora. E o lapidote fica em casa. Fica em casa. Pode ir, leva o carro, eu fico em casa. Que não haja entre nós nenhum lapidote aqui. Coloque atenção então. Versículo 1. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, 2 pessoas, filho de Abinoam, dizendo, observe essa primeira palavra, desde. Que linda essa palavra. Desde. Desde o quê? Desde, eu já vou transliterar para nós. Desde que os obreiros, desde que os missionários, desde que as mulheres, desde que os chefes, a palavra chefe no Chile é muito utilizada. Chefe do coro, chefe dos diáconos, chefe do evangelismo. É uma tristeza essa questão de chefe no Chile. Chefe dos obreiros. Aí o chefe divide a igreja. Os chefes das igrejas chilenas dividem as igrejas. Esta palavra, ela vai dividir essa igreja, pastor, em 2 partes. Se prepare, Deus vai falar conosco. Desde que os chefes se puseram acraseados à frente, na frente de Israel. Aonde que os obreiros se colocam? Os líderes? Na frente. E o povo ficou em casa dormindo. Não. E o povo se ofereceu. Se eu leio em plural, seria... E o povo se ofereceram. De que maneira? E cantaram.
bendizei ao Senhor. Vou mostrar um segundo contexto social, versículo 6 e versículo 7. Naqueles dias, me acompanhe, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. Primeira situação social: cessaram as caravanas. Número 2, os viajantes tomaram caminho desviados, tortuosos. Número 3, ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, vírgula, termina o texto por aí. Contexto político, cada um fazia o que queria. Contexto social, cessaram as caravanas. Sabe o que é caravana? Fazer um grupo, levar uma cesta de vime, um piquenique. Vamos na beira do rio. Você já fez isso? Pode dizer amém e pode fazer assim com a cabeça, como eu vi o irmão ali na frente. Também eu entendo. Ele fez piquenique. Mas quando a nação está em crise, se o Brasil ficar na mão do comunismo, vai acabar até os piqueniques. Ninguém quer sair de casa em momento de guerra. Piquenique? Caravana? Está perigoso. Jabim está 20 anos dominando a nossa terra. O camarada é forte, ele tem 900 carros de ferro. Eu não vou fazer caravana. Que mais? Viajantes. Não passa viajante, não passa. Passava muitos viajantes, não estão passando mais. Débora dizia, não sei, ô Lapidote, eu não sei o que está acontecendo, mas o caminho está criando mato no caminho, a estrada está ficando deserta, porque as condições sociais da nação está perigosa. O Lapidote acho que disse, não sei, tu resolve. E aí a Débora pega a palavra e canta, versículo 7, a última parte. Até que eu, diga as irmãs comigo, até que eu, diga mais forte, até que eu, Débora, me levantei. Esse versículo aqui é muito lindo. Eu queria perguntar se você tem condições de levantar a mão dizendo, eu, do sexo feminino, já levantaram a mão, nem sabe a pergunta. Está muito gostoso pregar aqui, porque estou vendo teus olhos voltados para cá, a reverência e o respeito. Qual é a mão que poderia se levantar dizendo, até que eu, a mão um pouco mais alta, até que eu, coloque o teu nome, Camila, escutei, até que eu, Camila, me levantei. Meu Deus, que coral bonito. Vamos fazer de novo, vamos chamar a Débora. Até que eu, Débora, que lindo, agora mais forte porque vocês têm força, as mulheres têm força. Até que eu, Débora. Então Deus vai levantar muitas Déboras aqui. O terceiro contexto era o religioso. Versículo 8. Olha, preste atenção. Eu que estou com os óculos baratos aqui, mas estou conseguindo ver bem. Você que não tem óculos, coloque a tua melhor atenção ao texto. Escolheram-se deuses novos, novinho em folha, de pedra, de barro, de bronze, de não sei quanto.
E quando eles escolhiam, o povo de Israel ia no mercado, na feira, trazia uma dúzia, trazia um, trazia 4, trazia 5. Deus olhava do céu e dizia: eu vou fazer um negócio. A guerra estava às portas. Olha que situação. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra. O senhor vai dizer que não. Tem escudo? Tem escudo? Tem escudo? Tem escudo? Ninguém tem escudo de vocês. Tem escudo? Não vou perguntar para os pastores que estão aqui. Tem escudo? Não tem? Cadê o teu escudo? Estou mudando a pergunta. Diga para mim. Enferrujou. Enferrujou. Como é que é o teu nome? Mateus? Tu vai dizer para mim: eu perdi. Tem escudo? Eu acho que eles gastaram dias e 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 dias buscando escudo. 40 mil, um escudo. Houve época que havia abundância de ferreiro, diz a Bíblia, para fazer a espada, a lança, o escudo. Salomão tinha escudos de ouro para adornar. Os escudos eram cobertos de couro, era tingido de vermelho para assustar o inimigo. Era ungido com óleo. Quando a flecha vinha e pegava no escudo, a flecha resbalava. Que situação triste. Missões, as estatísticas dizem, a cada 10 mil membros, existe um missionário. Segundo o que eu sei, de 15 a 12 mil é a quantidade de membros na nossa igreja em Blumenau. Eu não sei quantos missionários são nativos, autóctones, que saíram daqui. Eu sei que tem 140 missionários. Eu sei que foi adotado 50 igrejas pequenas no estado. Eu sei que foi enviado 30 motos novas para eles. Mas quando Deus está buscando um missionário, Deus busca muitas coisas. Tem hora que Ele está buscando alguém que se coloca na brecha e não encontrou. Tem hora que Ele diz que Ele está esquadrinhando Jerusalém com uma lanterna, só com foco, para ver. Como é o seu nome? Anderson. Deus esquadrinhando. Achei Anderson. E Jesus disse que o Pai busca adoradores. E aqui estão. Eu levanto as minhas duas mãos. Como adorador, eu levanto. Quantos vão levantar a mão comigo? Diga: eu sou adorador. Capítulo 11 de Hebreus diz que eles cumprimentam o céu. Alô! Tu já leu isso na Bíblia? Tem que ler. Hebreus 11. Ó Jerusalém! 40 mil, uma vergonha. Mas quando a igreja está em avivamento, todo mundo tem escudo, todo mundo tem lança, todo mundo tem espada, todo mundo tem funda, todo mundo está preparado, todo mundo quer correr. Ele
Ele envia a sua palavra e os mensageiros saem velozmente. E aquele versículo que diz assim: por que estão salpicados os teus vestidos de vermelho? Porque Jesus diz assim: eu, sozinho, pisei o lagar. O lagar era um buraco na rocha para pisar a uva. E Josias, tu não pode se esquecer de que eu vou começar a caminhar. Aleluia. Era um buraco. Esse buraco é todo o processo da salvação. Eu vou dizer assim: olha, Anderson, que bom que Jesus pisou sozinho. O que tu acha? Pedro não pisou. João, que colocava a cabeça no peito de Jesus, não pisou. Jesus pisou sozinho. Aleluia. Amém? E isso vai acontecer se você escolher outro Deus estranho. O gás vai acabar em 15 dias. O teu salário vai desaparecer. Você vai gastar a metade do teu salário na farmácia. Vai furar o pneu do carro 3 vezes por semana. Vai faltar gasolina. Vai faltar alegria. Vai faltar paz. Você não vai dormir. E Deus está perturbando, Deus está incomodando, porque Deus quer ser Ele exclusivo, Ele quer ser único na tua casa, na tua vida. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Aleluias! Então houve uma convocação, atenção, foi tocada a trombeta, tan 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 tan. Isso vai narrar esse hino aqui. Versículo 13. Não é que eu me esqueci, eu só estou fazendo assim para vocês me acompanharem. Então desceu. Quem desceu? O restante dos nobres. O povo do Senhor em auxílio de quem? De Débora. Débora era profetisa. O escritório dela era debaixo da sombra de uma palmeira. Como o sol anda, a sombra andava também. Josias, estou andando. Acho que tinha só uma cadeira. 11 horas. 11h30. A sombra vai mudando. Ela vai mudando também. Ali estava o seu escritório central. Começaram a chegar ali. Versículo 14. De Efraim, uma tribo chamada Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Veja comigo quem foi que veio para guerrear com Débora. Desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora. A outra tribo que vem na sequência, chamado Benjamim, seguiu Benjamim com os seus povos, está no plural, povos era muita gente. De Maquir, representando a tribo de Manassés, desceram quem? Quem pode me dizer? Quem quer participar, pode participar. De Maquir desceram quem? De Efraim desceram quem? Os guerreiros. E de Zebulon, os que levavam a vara do comando.
Eu estou com um microfone e estou com a vara do comando. Eu sou autoridade. Se nós tivéssemos muitos microfones, eu ia dar aqui para 5 para vocês aqui. Pega um pouquinho. Você tem a vara do comando. Passa para o teu irmão para ele sentir. Ele tem a vara do comando. Já passa para os 5. Você tem a vara do comando. Fica um pouquinho mais, muito rápido. Você tem a vara do comando. Me devolve porque eu também quero ter. E eu quero passar ao pastor para ele ter a vara do comando. Estão entendendo? Claro que sim. Meu Deus. E de Zabulon, Zebulon. Aqui falei espanhol. Zabulon, Zebulon. Os que levavam a vara de comando. 15. Também de Isacar, outra tribo, os príncipes de Isacar foram com quem? Que lindo, né? Se tu conta aí, você vai encontrar 5 tribos que foi com Débora. Eu vou mostrar para vocês. No 18. Por que eu saltei? Porque tenho que saltar. Zebulon, porque estamos falando de Zebulon, é povo que expôs a sua vida à morte. Como também Naftali, nas alturas do campo. Mais ou menos assim. Naftali, vocês vão pelas montanhas, vão caminhando pelas montanhas. Os soldados valentes, os príncipes, os que têm vara de comando, nós vamos aqui pelo vale, caminhando aqui, mas nós vamos avançando. Vocês vão pela montanha, nós vamos pelo vale, nós vamos nos aproximar do inimigo. O que vocês acham? Expuseram a sua vida à morte. Eu acho que eles diziam assim: não tem problema, se eu morrer, eu morro na guerra. Se eu morrer, eu morro trabalhando. Se eu morrer, eu morro na obra missionária. Agora vamos mostrar as tribos negativas. Versículo 15. No meio do versículo, Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Uns foram pelas montanhas, outros foram pelos vales. É mais fácil caminhar por onde? Claro, assim, aquele pastinho, aquele deserto, aquela areia. Lá nas montanhas sobe, desce. E será que nós não vamos encontrar outro inimigo lá? Sobe, desce. Será que não tem ninguém escondido atrás daquelas pedras ali? Sobe e desce. Versículo 15. Primeira tribo negativa. Entre as facções, olha essa palavra aqui é forte. As divisões, as famílias de Ruben. Houve grande discussão. Fizeram uma reunião. O que tu acha? Olha, Débora. Quem? Aquela debaixo da sombra da palmeira. O que ela está fazendo? Ela está organizando uma guerra. Mulher organizando guerra? Será que o Lapidote foi? Não, o Lapidote deve ter ficado em casa dormindo como sempre. E começaram a discutir. Tu vai dizer que não, vamos? Tu vai dizer que não, vamos com Débora? Vamos? O senhor? Vamos? Olha só. Versículo 16. Que pergunta missionária terrível. Por que ficaste entre os currais? Para ouvir o quê? O som da flauta? Não é essa flauta, eu toco flauta doce, eu tenho uma flauta
doce profissional Yamaha. Ela é grande assim. Eu toco todos os hinos da harpa com ela, tudo de ouvido. Não sei se era esse tipo de flauta ou aquela de fole. A tribo ficou nos currais. Currais é lugar de quê? Hã? Boi. Vamos diminuir um pouco o animal. Ovelha. E continua dizendo, entre as facções, mas de novo falando de Rúben, houve grande discussão. Então é o seguinte, a obra missionária é uma radiografia do que está aqui. O nosso pastor presidente, o nosso pastor de missões, pastor Hollister, eu vim aqui pregar hoje com a bênção dele, ele esteve almoçando conosco no CTM, uma celebração Dia das Mães, eu pedi a bênção dele para vir aqui, ele, a minha autoridade. Pastor Nilton também estava. O que essas discussões poderiam acontecer numa igreja que não faz missões? Reunião de obreiro. Vamos fazer um pouquinho maior. Reunião de uma convenção estadual. Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, a junta executiva, todo mundo ali presente, começa o presidente falar, o secretário interrompe, o tesoureiro diz, eu acho que não dá, e a convenção se transforma não vai dar, eu acho que não agora, é muito dinheiro, vamos adotar missionário em Cuba com $50, mas quem vai enviar missionário para o Chile com $1.500? Quantos $1.000 eu ganhei no Chile? Vocês sabem? Por que o meu livro é chamado Viver de Missões? Porque por 15 anos eu não recebi nada. Mas eu fui missionário de muitos lugares. Vou contar um. Estava pregando em Salvador. Fui na secretaria. Tinha aquele alfinete de bolinha na estrelinha de Santiago do Chile. Outro em Valparaíso. Era 4 missionários da Bahia. E eu pergunto ao que estava me guiando. Esse missionário que está em Santiago, como é o nome dele? Ele diz, é um tal de Teófilo. Eu fui saindo devagarzinho. Eu fui missionário de Salvador, só espetadinho no alfinete. Então eles ficaram no curral. Olha, a gente tem uma produção de ovelha. A gente tem uma produção de lã. A gente tem uma produção de lã preta. Ovelha preta, ovelha branca. Produção de lã. Nós estamos produzindo queijo de leite de ovelha. Nós estamos produzindo carne. A tribo, e nós estamos ouvindo nos currais, o quê? Mé. Por que ficaste, versículo 16, entre os currais? Para ouvires a flauta. Entre as facções de Rubens houve grandes discussões. Gileade ficou da além do Jordão, do outro lado do Jordão. A tribo de Dan puxou o freio de mão. Se deteve. Se tu olha no mapa onde que está Dan está perto do mar.
ela ficou junto aos seus navios. Estão entendendo? O Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Se tivesse rede, eles tinham pendurado a rede. De noite chegavam os barcos, os navios, trazendo o resultado da negociação do mercado. Se aquelas caixas, aonde fosse depositado aquelas moedas de ouro, prata, cobre, sei lá, eu acho que eles pegavam um saco assim, ó. Meu Deus, como Deus nos abençoou. 50 quilos de moeda. Vamos derramar dentro do cofre. Fazia um barulhão aquelas moedas caindo. E eu acho que eles conversavam. Deus está nos abençoando. Nós estamos situados na beira do mar. Nós desenvolvemos a navegação. Deus está nos abençoando. Olha aqui, olha a produção de leite. Olha a produção de lã preta, lã branca. Amém? Quantos estão entendendo a palavra? Daqui a pouquinho eu termino. Versículo 26. O anjo do Senhor falou: amaldiçoai a Meroz. Diz o anjo do Senhor: amaldiçoai durante os seus moradores, duramente os seus moradores. Por quê? Porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Aleluia. Amém. Chegou na guerra, foi algumas tribos, as outras ficaram na beira da praia, perto do porto, perto do curral, ouvindo balido de vaca, balido de ovelha, não sei se vaca dá balido, mugido, balido de ovelha, contando moeda. A baía tinha ondas de repouso suaves, era tudo muito lindo. E Débora estava na guerra. E os missionários estão na guerra. E a igreja fica dividida em muitas situações. Vamos ajudar? Levante a mão. 2 mãos. 4, 5, 6. Vamos ajudar? Missões? Baixa a mão. Vamos envergonhar o diabo? Eu vou perguntar e toda mão vai se levantar. Vamos ajudar missões? Eu vou dizer agora para o diabo olhar para cá. Diabo, olha para a igreja de Moriá. Vamos fazer missões. Vamos dar um grito, aleluia. Meu Deus, está muito gostoso aqui pregar aqui. Estou acelerando um pouquinho. Todo mundo foi, a metade ficou em casa. E Deus olhou assim, de uma janelinha, porque lá no céu tem janela. Tem ou não tem? Por que tem janela? O Salmo 113 diz que Deus se inclina para ver o que está acontecendo na terra. Lá. Bem na divisa de Blumenau com Gaspar. Olha, Moriá, olha lá, 2 Antônios sentados no púlpito. Olha lá, eles estão glorificando. Olha, escute, os anjos tudo olhando pela janelinha. Quando a gente dá o dízimo, Deus abre a janela. Sabe por que é janela? E não é porta? A porta Deus abre aqui embaixo, a janela Deus abre lá em cima, porque a janela só abre para o lado de dentro. Vocês estão entendendo? Porta eu posso abrir.
Quem de vocês quiser viajar ao Chile, eu posso ser a porta para vocês. Eu vou dar todas as dicas, todas as orientações. Eu vou dizer, compre a passagem nessa época que é mais barato. Saia de Navegantes a São Paulo, Santiago, 4h30. Chega no Arturo Merino Merites, é o aeroporto internacional. Eu vou te dar o hotel, eu vou te dar o endereço. Eu posso ser a porta para você. Tem alguém querendo ir para o Chile? Tem uma irmã, e é a Duda. Eita, Duda, a Duda tem chamada. Eu vejo nos olhos da Duda a chamada que ela tem. Então Deus olha do céu, versículo 20. Olha o que Deus faz. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita. Sabe o que Deus fez? Os camaradas estavam correndo de Débora e das tribos, e os caras corriam rapidamente. Deus fez uma chuva de meteoritos, pequenas pedras que estão soltas no espaço. Como, não sei se vocês foram ver o filme Os 10 Mandamentos. Eu comprei o ingresso e não fui. Nem sei se vai dar para ir, se ainda está no cinema. Mas eu acompanhei a novela em casa com a minha esposa. E houve uma chuva de pedra, uma chuva de fogo na novela ou no filme. Eu recomendo o filme para vocês. Assim, ó, como é o seu nome? Cristina. Lá vai a Cristina correndo e Deus olhando e... Era Cristina. O teu nome? Noeli. A Noeli está escapando do exército de Débora, mas fugindo com um que tem as pernas. E Deus, outra pedrinha. Era Noeli. Que Deus grande é o nosso Deus. Ele merece um aplauso. Eu quero convidar você e o Senhor. Eu estou vendo pela idade. Um eu chamo de você e outro de Senhor. Vocês dois fiquem em pé aqui. Para nós ir terminando. A igreja coloca atenção no versículo 21. O ribeiro de Quizon. É uma coisa um pouquinho difícil, mas eu creio que o senhor vai conseguir. Agora estou chamando de Senhor também. Eu quero que tu me diga Quizon, o ribeiro de Quizon, em diminutivo. Como seria? Pense um pouquinho, mas diga forte, sem errar. Quizonzinho. Quizonzinho. Para mim também é, tá bom, Quizonzinho. Aí os caras diziam assim, na guerra, o Quizon, Deus mandou uma chuva antes, sei lá, algumas horas antes. Tinha uma correnteza muito forte no Quizon. Vem um aqui, por favor. Fique aqui. Como é o seu nome? João, não vai se machucar. Aqui está o Quizon. Diga assim, Quizonzinho. Diga, é moleza para mim isso aí. Dá 3 passinhos para trás, por favor. O Quizonzinho eu pulo. Quer ver? Pule. Pode pular, qualquer distância. Obrigado. Chama o teu outro companheiro. Anderson, rápido. Diga, não. Poderia ter acontecido o mesmo lá. Anderson, tu tem que dizer, chega mais perto do rio, dá uma olhadinha. Diga, Quizonzinho. Eu te dou, eu passo tu num pulinho. Dá um pulinho, quer ver? Pode subir, obrigado.
O que eles fizeram aqui, essa dramatização? Os caras diziam, esse quizãozinho eu pulo. No meio. E a corrente. Aleluia! Levante a mão, glorifique! 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 Eu vou fechar, eu tinha muita coisa para falar, mas eu quero respeitar o horário. Eu nem estou vendo bem a hora, pastor. O senhor vai me dizer aqui? Então estou na hora de terminar. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu quero orar. Eu quero fazer uma pergunta difícil. Tu vai escolher de que lado tu vai ficar. Até agora a gente estava rindo, agora gostei. Preste atenção nessa música. Feche os teus olhos. O Espírito Santo te pergunta: aonde tu vai ficar? Incline a tua cabeça. Feche os teus olhos. O Espírito Santo está te perguntando: aonde você vai ficar? Tu quer que Deus tire o teu emprego? Tu quer que Deus tire a tua saúde? Tu quer que Deus tire a tua casa, a tua posição, o teu salário? Ele nesta noite está chamando. Ele está chamando missionários aqui. Eu quero orar por eles e por elas. Já começa a sair do teu lugar quem poderia fazer parte desse exército de Débora. Eu quero ver. Acho que a Duda é a primeira que vai vir. Convido a Duda a vir. A Duda vai abrir a porta para que outras jovens, mulheres, homens venham diante do altar do Senhor. Você que é obreiro, você que é pai de família, não significa que eles vão para alguma nação, mas eles estão dizendo: eu vou fazer parte dessa guerra. Eu acho que vai vir metade da igreja. Eu acho que vai ficar somente quem não quer mesmo se meter nessa guerra. Eu não quero ser amaldiçoado como o povo de Merós, diz o anjo do Senhor. Eu não quero ficar escutando balido de ovelha. Eu não quero ficar na rede. Eu faria um negócio, eu só deixaria o irmão que está lá cuidando a porta e o que está cuidando do som lá no lugar deles, e eu sairia do teu lugar para vir aqui na frente. Olha que exército lindo. Estou com vontade de cantar. Está vindo uma inspiração especial sobre o meu coração. Você pode oferecer uma mão ao Senhor, uma mão assim com a palma aberta para cima. Você pode oferecer as duas mãos assim, ó, com a palma assim, ó, olha como a minha. Você pode começar a dizer: Senhor, eu quero oferecer a mão direita. Diga, eu quero oferecer a mão esquerda. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que tu ofereça. Senhor, eu tenho escudo. Senhor, eu tenho escudo. Senhor, eu tenho espada. Senhor, eu tenho ferramenta. Eu tenho dinheiro. Eu tenho a vara do comando. Quem manda lagônvias. Quem fala em línguas pode falar. Aleluia. Se a tua esposa está perto, coloca a mão agora sobre o ombro dela.
Se tem as famílias que estão aqui, se unam, busque essa pessoa. Eu estava olhando para ti e eu não sabia quem tu era, mulher. Endicando e Ásia, Dione, Gébias. Você tem ditos, mas eu, Senhor, o meu marido tem essa coisa. Ele já falou contigo, ele disse tanta coisa. Tu tem freado um pouco. Diz o Senhor agora, que quando tu chora, eu estou mais perto de ti. De fonde que Alá Shu. O Senhor diz, fala comigo. Quanto é muito para ti? Por que eu pergunto assim? Porque te preocupas. Quanto é muito para ti? Diz o Senhor. Pastor, faz uma música, um louvor. Nós vamos estar abençoando a igreja. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Preste atenção. Quebranta o meu coração. Hoje, transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só. Quantas mãos pode se levantar agora? Então. Usa-me, forte! Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Fala em mistério com o Senhor agora. Fala. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, fala em mistério. E me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Pode ser você. E enche-me até que em mim se ache só. Fala com ele em mistério, fala. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Não sei o que tu faz, mas Deus vai usar. Abraça o teu marido. Pode chorar com ele. Sonda-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Levante a mão. Com aplauso, aplauso. Forte. Forte pra ele, forte pra ele. Enche-me e usa-me, sonda-me. Que lindo. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Pastor, o senhor está de parabéns. E lhe entrego a igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Volte para o teu lugar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tome teu assento rapidamente. Eu gosto muito de ler assim as entrelinhas das mensagens que eu ouço, sabe, pastor? E nas entrelinhas desta mensagem eu entendi uma coisa: que aquele que não se dispõe à batalha pelo Senhor, ele será amaldiçoado. Você percebeu isso? Aqueles que não se dispuseram a fazer aquilo que Deus chamou foram amaldiçoados. Mas aqueles que mesmo com pouca força obedeceram à voz de Deus, o Senhor pelejou por eles. Deus usou elementos, a Bíblia fala que até elementos cósmicos para fazer vencer a guerra. É assim que Deus faz, irmão. Você precisa ouvir a voz de Deus e Deus vai pelejar em teu favor. Amém? Deus abençoe, pastor Teófilo. Tem ainda 9 livros ali, né? Tem 9 livros, os irmãos que quiserem adquirir, por gentileza, abençoe o ministério do nosso pastor, que vai estar prosseguindo seu ministério aqui na cidade de Blumenau, e nós cremos que Deus ainda vai usá-lo cada vez mais e poderosamente nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Queridos,